boy da faculdade. É boy da faculdade ou boi da faculdade? Porque tá com I, né? É bom. É boi da faculdade? Tudo bem, né? É um boi? Tem um boi da cara preta e um boi da faculdade, né? Olha aí. Pois é, boi da faculdade. Tudo bem. B. Oi. Nessa live das 17 horas, você pode falar sobre como ampliar meu tópico frasal? Ainda tenho dificuldade. Falo. Como é que funciona essa ampliação? Vou escrever aqui. Tira esse print aí. Tirou, Jéssica? Deu tempo? Jéssica sempre me fala se dá tempo. Jéssica é maravilhosa. Jéssica é uma das pessoas mais legais do Descomplica. Tudo bem que ela exclui as pessoas dos grupos do WhatsApp e tal, mas ela é legal. Vou colocar um coraçãozinho pra ela aqui do lado do ZHNet, porque ela merece. Vamos lá. A Marina também é muito legal. A Marina não é legal só no Descomplica, é legal no Descomplica, é legal no UFRJ, ela é legal em todos os lugares. A Marina é muito maneira. Gente, como é que funciona essa fundamentação? Essa ampliação do tópico frasal? O tópico frasal, ele é o período, o trecho de um parágrafo que vai resumir, de alguma forma, o conteúdo daquele parágrafo. No caso dos parágrafos argumentativos, dos parágrafos de desenvolvimento, ele é um resumo do argumento. É o que o argumento quer dizer. E depois ele vai ser ampliado, ou seja, ele vai ser embasado, fundamentado. Como a gente faz isso? O tópico frasal, então, em um argumento, em um parágrafo argumentativo, ele seria a minha ideia. Eu preciso, então, de uma ampliação que desenvolva essa minha ideia. Como eu posso fazer isso? Vou enumerar e a gente vai explicando, tá? Primeiro, com uma explicação. Cara, eu tenho essa ideia muito forte na minha cabeça, eu não sei você, mas eu tenho. De que quando você está debatendo, discutindo com alguém um assunto, explicar é a melhor forma de você convencer essa pessoa. Porque a pessoa entende qual é o seu ponto de vista. E se ela entende, e se ela reconhece que ela entende, é mais fácil de você convencer. Não que você vá convencer com certeza 100%, mas é mais fácil. É mais fácil. Bom, eu acho. Opinião minha. Tá? Além da explicação, a gente pode ter a exemplificação. O que é isso, Bernardo? Ué, eu tô falando de um tema e eu vou dar exemplos desse tema. Sei lá, eu tô falando de intolerância religiosa. Aí eu dei o exemplo daquela menina aqui no Rio de Janeiro, lá na Vila da Penha, que foi apedrejada quando tava saindo ela tava saindo de uma... Acho que era alguma festa, alguma coisa num terreiro, não era? Né? Alguma cerimônia, uma celebração, alguma coisa num terreiro. Ela estava saindo daquele momento à noite, né? E aí alguns meninos, umas pessoas, jogaram pedras na cabeça dela, jogaram uma pedra na cabeça dela, machucaram a menina e tal. É um exemplo de como existe hoje, e como existe, né? Intolerância religiosa no mundo. Tá? Tudo bem? Exemplos, bem tranquilo. Além dos exemplos, a gente pode apresentar, eu vou botar apresentação de dados. Dados estatísticos, tá? Por exemplo, sei lá, falando de a questão da obesidade no país. Eu boto aqui 50, se eu não me engano, 52% dos brasileiros são obesos. Sério isso tudo? Sim. Isso mostra a gravidade do problema, certo? Tranquilo? Eu, Bernardo, sendo bem sincero, o boi da faculdade, sendo bem sincero, eu não gosto de dados. Por um motivo bem óbvio, eu tenho problemas para gravar dados, para gravar números. Eu sou de humanas, né? Então gravar número não é uma coisa fácil. Nem estatística eu tenho, nem estatística eu estudei na minha vida. Então, não, eu não gravo número. Mas, cara, interpreta os dados dos textos. Você não precisa necessariamente usar os dados dos textos, mas interpreta. Tá? Eu não gosto de dados, mas é um bom caminho de argumentação. Tá? Além dos dados, a gente pode apresentar de alguma forma, ou lançar, ou parafrasear. Vou botar apresentação
argumentos de autoridade. De argumentos de autoridade. Vou botar alt aqui, tá? O que são argumentos de autoridade? Sabe quando você está dizendo que hoje os relacionamentos duram pouco na sociedade? E aí você cita um cara maneiríssimo, famosíssimo, chamado Bauman, que tem um livro chamado Amor Líquido, em que ele fala que as relações pessoais duram muito pouco hoje na sociedade, são muito líquidas, elas escorrem pelas mãos e duram muito pouco. Bauman é um argumento de autoridade no assunto. Ele estudou esse assunto. Ele sabe fundamentar essa ideia. Ele tem um livro sobre isso. Sabe quando você está falando do sistema prisional e você cita o Drauzio Varela? Drauzio Varela foi um médico, é um médico, né, que ele não morreu ainda, graças a Deus, né? Tomara que ele viva bastante, porque ele é inteligentíssimo e super ajuda, tem argumentos interessantíssimos, textos maneiríssimos, escreve muito bem. Drauzio Varela, por muitos anos, né, ele trabalhou como médico no Carandiru. Carandiru, aquele que virou filme, né? O Carandiru filme, inclusive, é uma adaptação do livro dele, Estação Carandiru. Cara, quer uma pessoa que conhece mais do sistema prisional, mais do que um cara que viveu como médico nesse sistema prisional? Todo dia recebeu os presos, os problemas dos presos, as doenças dos presos, conhecia a situação em que eles viviam, em que eles dormiam, em que eles faziam suas relações. Quer uma pessoa melhor, um argumento de autoridade melhor? Você pode usar isso no seu texto. Tá? Inclusive, a gente tem um tema aqui no Descomplica sobre sistema prisional, em que eu coloquei um trecho do livro do Drauzio Varela. Se não me engano, foi o Carcereiros, que é o último livro dele, que fala sobre a visão... no Estação Carandiru, ele fala da visão do lado dos carcerários, né? Dos caras que estavam em cárcere. No Carcereiros, ele fala do lado das pessoas que guardavam esses caras, né? Que cuidavam, entre aspas, desses caras, que precisavam fazer a segurança ali do local. E as pessoas que trabalhavam ali também. Então, bem interessante o livro de outro ponto de vista. É um ponto de vista bem legal de como eles também sofriam com as condições do lugar e tudo mais. É um argumento de autoridade. Beleza? Outra coisa que você pode fazer é uma comparação histórica. Falei para você como fazer, né? Tanto na contextualização quanto no desenvolvimento. E você pode também apresentar causas e consequências para fundamentar as suas opiniões. Por que não? Por que não? Mostrar causas daquela questão, daquele problema e consequências dele. Para deixar mais clara a existência dele. Beleza?